Ultimamente estou com a imunidade baixa, então não se importe com a minha voz neste exato momento. O capítulo começa com Rob torturando um homem inocente. E no vídeo, ele perguntava: "Agora eu acho que eu conquistei a sua atenção, né?" Uma provocação direta a Future Taylor, fazendo vídeo com o intuito de atacar e provocar. Rapaz, tá parecendo uma certa rapaziada aí, hein? A cena seguinte já era a Taylor se encontrando com o McBlarney. E nesse design ela tá até que bem bonitinha. Ela perguntava o que ele havia visto de diferente. E ele responde: "Olha, é melhor você dar uma olhada." E com um telescópio ela via o que estava embaixo. Mas antes, um pequeno flashback, acompanhado de um pequeno monólogo. Ali, ela dizia que estava se preparando para o futuro, sabe, recomeçar de uma maneira mais fácil, focando no agora. E também dizia que agora estava presa em um novo livro, que era muito interessante, o livro Bolo, do autor Fred Pohl. A história se passa no espaço sideral, sobre um pessoal que vai fazer o quê? Arquivamento, procura de informações. Sabe, novas explorações, novos lugares para se conhecer, novos planetas. Só que aí que tá, eles não têm uma tecnologia tão boa para isso. E como solução, eles usam ônibus alienígenas, muito velhos, misteriosos e aleatórios, e claro, muito perigosos. A parada é que eles não sabem onde vão chegar. Pode ser lugar nenhum, um lugar incrível ou um desastre. A única coisa que eles entendem é isso: vale a pena tentar. E esse é o contexto da missão de hoje, juntamente com o contexto do nosso capítulo. Agora que estão nas alturas, Taylor dizia que os balonistas eram muito privilegiados, porque de cima parecia tudo tão encantador, sem monstros, sem horrores, sem nada que pudesse os incomodar. De cima é fácil ver como o mundo funciona, imaginar como era o mundo antes dessa catástrofe. Então, ela resolvia perguntar dos filhos de Blarney, até porque isso a fez pensar no Musta, sobre a sua obsessão em ter filhos e uma família. E ele responde: então, ele não tá muito bem, a mãe dele foi comida, sabe? Coisa boa, hein, Cleide? Mas ele não fica se lamentando não, ele seguiu em frente, sabe? E pô, mano, olha a cara da Taylor. Ela deve ter ficado tipo, caralho, mano, que merda, hein? E bem, depois dessa conversa, magnífica, eles chegavam em Fateville, um assentamento pequeno e estranho. Dizem que antigamente era somente um acampamento de comércio que se expandiu, e aquele povo já esperava que eles viessem devido às comunicações de rádio. E o McBlarney descia do balão já espalhando fofoca: extra, extra, rolou traição no lado leste. E todo mundo ali já estava sabendo das fofocas, ou seja, eles sabiam do que aconteceu com o Choga, e sabiam que a Taylor era de lá. E todo mundo ficava: nossa, é verdade o que aconteceu, que foi invadido, como que você sobreviveu? Aquela coisa, sabe? E todo mundo enchia a garota de perguntas. E bem, como vocês já devem esperar, um evento traumatizante, ela não se sentiria muito à vontade falando disso. Mas ainda assim, ela contava porque ela é gente boa. Mas ninguém acreditava. O relato de Taylor era tão absurdo e tão fora da caixinha do que eles acreditam, eles pensaram: ela tá brincando. É trollagem. Só que aí do nada, chegava uma mina forgando com ela, falando: mano, e aí, você tá me encarando por quê? E a Taylor perguntava assim: essa tinta aí na sua cara, que bosta é essa? E ela falava assim: não, isso aqui é marca de família, é uma tradição local. E curiosa, a Taylor pergunta: entendi, isso quer dizer que você é casada? Aí do nada começava um papo mó aleatório, de eu não sou casada não, mas se você quiser a gente faz um arranjo, eu e você. Com toda certeza um dos diálogos já feitos. Mas enfim, um velho chegava nela e falava assim: tem uma tal de Cautions querendo falar com você ali no rádio. Ela disse que escutou algumas coisas estranhas. E quando ela questionava, o velho responde: não, ela disse que você talvez vai saber o que é. E depois de ter recebido essa informação, Taylor dizia que eles ficaram ali por 1 hora. E é só isso que você precisa saber. Ela até comentava sobre o trabalho do McBlarney. O cara ganhava a vida com mentiras e notícias falsas, o que ela não concordava, mas é a vida do cara. E ali eles conversavam um monte. Ele falava como que pilotava o balão, fumavam alguma coisa muito estranha. E a conversa tava boa, viu, rapaz? E rapaz, ela dizia que a conversa tava tão boa que ela tava até flertando com o velho.
Só que ela é péssima em pegar indiretas e o cara não tava percebendo que era flerte. Ele tava achando que ela só tava sendo engraçada e gentil, sendo que não, ela queria algo a mais. Mas a conversa mudava quando o McBlarney via uma fumaça numa colina. Ali ficava a direção de Choga, mas ela não se importava muito porque ela ficava tipo, não consegui seduzir o velho. Mas enfim, passava um tempo e eles chegavam em outra cidade, Kingston, um pouco antes do horário previsto. E McBlarney dizia que essa galera se deu bem, porque fizeram a sua civilização numa antiga usina elétrica. Então eles tinham uns recursos bons. Mas quando desciam, eles achavam estranho porque ninguém veio para recepcionar. Só que aí o velho dizia assim, seguinte, eu vou ficar ocupado com algumas coisas aqui e você vai lá no meu lugar, beleza? Mas ela ficava, peraí, pô, eu não posso ficar sozinha não, que isso? E aí ele fala, fica suave aí, de manhã cedo você pede pra eles te mandarem um ônibus e é isso aí. E assim ela vai, se sentindo meio mal por estar sozinha, né? Tipo, caramba, era o trabalho do cara e eu vou ter que fazer essa merda. E aí, chegando lá, alguém apontava uma puta luz na cara dela. Ela falava, calma aí, eu vim em paz. E aí o pessoal reconhecia, falando, é a Feature Taylor, de Choga, bacana. E a própria Taylor achava estranho, tipo, mudaram rápido assim? Mas como eles pareciam ser gente boa, ela pensou, tá tranquilo, vou entrar de boa. E a mulher de óculos falava, nossa, estamos muito felizes por ter você aqui. Se quiser pode ficar à vontade pra conhecer o local, tranquilo, beleza? E ela até apresentava a Taylor pro pessoal. E aí ela conhecia outro arquivista, que ficava muito feliz em vê-la. Passou-se um tempo e a Taylor era levada para dentro. Todo mundo estava comendo, mas ela recusa educadamente. Mas ela pergunta se poderiam disponibilizar um quarto para ela dormir. E ela perguntava se estava tudo bem deixar as negociações e afins pela manhã, porque ao meio-dia a galera dela ia buscá-la. E a mulher responde, tranquilo, pode ser. Ela era levada a um quarto. E ali, já que estava a sós, ela resolve assistir o vídeo um pouco melhor. E agora, assistindo o vídeo sem interrupções, podíamos ver que o Rob fez um casaco de pele com os amigos da Taylor. Ele dizia que faria coisas horríveis com aquele homem. E afirmava que aquilo era só um aviso para os corajosos que tentassem fazer alguma coisa diante disso. E deixava muito claro que havia muito mais prisioneiros com ele. Não só isso, mas um grande exército à sua disposição. E prosseguindo, ele dizia que tinham tudo o que eles têm, isso e muito mais, e que deveriam fazer o que eles mandarem. E o que ele pedia era muito simples: destruir seu rádio, destruir suas fontes de energia, queimar os arquivos e que ela fuja e se isole. E o mais importante, ela deveria os presentear com 10 pessoas saudáveis, uma vez por ano. E aí, eles não faziam nada, ficavam quietinho no canto deles, sendo 7 mulheres ou 7 garotas, todas com menos de 30 anos, e 3 homens ou garotos com menos de 60, todos amarrados, bem alimentados e nus. Robbie deixava bem claro que eles voltariam em uma semana, e o prazo de entrega era na próxima lua cheia. E é isso aí, esse era o recado. E só para deixar claro que não estava brincando, ele levava o homem de Vasco. E após assistir aquele vídeo, Taylor ficou quebrada, desamparada e com medo, não sabia direito o que fazer, e lembranças ruins vinham à tona. Então, sabendo que deveria fazer alguma coisa o quanto antes, ela foge de lá. E com muita sorte, não haviam guardas ou vigias, então ela saiu de boa. Ela se encontrava com o velho e o quanto antes já levantava o balão, e isso ficou muito estranho. Ela fazia um paralelo com um livro que ela tinha lido, chamado Gateway, aquela das missões de arquivamento em meio aos horrores. E ela disse que o livro tinha um final muito merda, nada cinematográfico. Mas uma merda não no sentido de ser ruim, mas no sentido de ser trágico, onde o herói perde tudo e ele não pode fazer nada a não ser assistir de longe, que era exatamente o que acontecia ali. E aí nós voltamos para o começo, onde Taylor finalmente via o que o velho McBlarney pediu para ela ver. Simplesmente os Crossed chegaram ali naquela cidade e fizeram a mesma ameaça de anteriormente. Nos dê tanto dessas pessoas, homens e mulheres dessa idade. Ou senão, o pior acontece com vocês. Mas de longe, Taylor via que Robbie estava carregando alguma coisa e se perguntava o que era. Era simplesmente um bebê Crossed,
fruto do legado de Salt. E assim terminava o nosso capítulo.